O tempo, sua energia, seus estudos, sua atenção e muitos outros aspectos do nosso dia a dia que acabam não sendo tão aproveitados podem valer muito mais do que você imagina. Sempre quando fazemos algo ou nos dedicamos a alguma coisa com alguma certa expectativa de ganho ou resultado futuro, isso se trata de um tipo de investimento. Investimento é qualquer gasto ou aplicação de recursos que produzam um retorno futuro. Esse conceito envolve tanto dinheiro quanto capital intelectual, social ou natural. Logo, tanto investir tempo nos estudos para adquirir conhecimento quanto investir em um mercado de ações são atitudes que podem ser entendidas como investimento. O que importa aqui não é que você seja um especialista em investimento, mas sim conhecer e entender o que é investimento, como e por que esse conceito faz parte da vida da maioria das pessoas. E para lidar com isso, trouxemos aqui uma análise do livro do Max Gunther chamado Os Axiomas de Zurique. Esse livro ele busca explicar de uma perspectiva inovadora e funcional o mercado de investimento e aplicações. O livro, em sua maioria, nos apresenta ideias intuitivas que não são muito retratadas em outros livros de investimento. O autor aborda diversos conceitos que nesse mundo dos negócios todos sabem, porém poucos admitem, como o fato de, por exemplo, correr riscos de perda e sorte. O livro em si ele é dividido em 12 grandes axiomas, além de 16 menores que são extensões dos axiomas maiores. Como a escrita bem dinâmica é permeada por uma proximidade entre leitor e escritor, é um ótimo livro para investidores e aqueles que ousam entrar nesse mercado, mas não se restringe apenas a esse público. O livro disserta de forma geral como manipular as suas chances e, em outras palavras, como ter mais chances de ganho, assim como minimizar suas perdas. O primeiro grande axioma, do risco. Esse axioma representa a busca pela segurança como o que há de mais importante no mundo. Se sentir seguro é uma ótima sensação, mas viver sem risco significa de certa forma que não estamos avançando, seguindo o princípio de que a adversidade nos leva à preocupação e que essa preocupação é um sinal de saúde. O primeiro axioma menor, só aposte o que valer a pena. Saber escolher os riscos que implicam em recompensas é necessário para superar o medo de se machucar. Mesmo em um cenário de investimento que não deu certo, há uma tranquilidade em saber que aquele risco valia a pena por seus possíveis resultados. O segundo axioma menor. Resista à tentação das diversificações. Ao se diversificar, você cria uma situação em que possivelmente ganhos e perdas acabem se cancelando, fazendo com que você não avance. O segundo grande axioma, da ganância. A ganância é o querer em excesso. Não espere atingir o pico dos seus períodos de ganhos e não tente espremer o último centavo possível. O controle da ganância a longo prazo é o mais rentável. Para controlar a ganância, Gunther escreve o terceiro axioma menor. Entre em um negócio sabendo quanto quer ganhar e quando chegar lá, caia fora. A ideia aqui é definir um objetivo para estabelecer uma sensação de final, determinando algum tipo de recompensa ao atingir essa meta para que gere uma satisfação. O terceiro grande axioma, da esperança. Enquanto o segundo grande axioma tratou do que fazer quando as coisas vão bem, o terceiro grande axioma trata de como escapar quando as coisas vão mal. A ideia desse axioma é cortar os prejuízos cedo. E como fazer isso? Muitos investidores bem-sucedidos fazem isso determinando uma margem de perda e ao atingir essa meta pré-determinada, eles pulam fora do barco antes que ele afunde. O quarto axioma menor aconselha a criar o hábito de aceitar pequenas perdas com atitude positiva, porque elas vão ocorrer. O quarto grande axioma, das previsões. Qualquer prenúncio tem iguais chances de acontecer ou não acontecer. Como no mundo dos negócios, investimentos são regidos por dinheiro, que por sua vez é uma implicação humana. Não importa se são economistas, especialistas em mercado, nem qualquer que seja o tipo de oráculo. Toda previsão tem chances ou não de acontecer. O quinto grande axioma. Em qualquer lugar onde se arrisca e se perca dinheiro, a ordem é o que mais se ilude. Mas é até compreensível, afinal, ilusões são reconfortantes. O dinheiro parece frio, racional, submisso a manipulações. Quanto mais ordenado pareça um panorama financeiro, ou quando alguém afirma enxergar a ordem nesse mundo de caos, onde não existe, essa pessoa está sujeita à ilusão de ordem. Pode se dividir em 4 vertentes. Acredito que você já tenha ouvido o termo sem fundamento que diz que a história se repete. Bom, de fato, às vezes sim, às vezes não. Essa crença é uma ilusão de ordem conhecida como armadilha do historiador. A ilusão do grafismo diz que em alguns casos, algumas pessoas tentam expressar o mercado de ações com alguma espécie de gráfico, achando assim que poderia prever algo. E é por aí que as pessoas se deixam iludir pelos gráficos. A mente humana é um órgão em busca da ordem e não gosta de caos. Então, muitas vezes é normal quando ocorrem um ou mais eventos perto uns dos outros.
que logo vamos descobrindo ou inventando algum tipo de elo casual entre eles. Um exemplo simples da ilusão da correlação e causalidade é se o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1 e você associa ao técnico e a escalação e Copa do Mundo. Então, se a Copa do Mundo que vem, o Brasil enfrentar a Alemanha em uma partida de futebol, com o mesmo time, o mesmo técnico, isso implica de que vai necessariamente perder de 7-1 de novo. O oitavo axioma menor, ou simplesmente a falácia do jogador, é caracterizada por falas do tipo hoje é meu dia de sorte, ou hoje eu estou quente. Em outras palavras, é como se víssemos uma ilusão de ordem não fora, mas sim de dentro de nós. É de repente o mundo louco à nossa volta age a nosso favor, pois hoje é seu dia de sorte e nada dará errado. O sexto grande axioma, ou, como é chamado, axioma da mobilidade, retrata questões sobre mobilidade, mais especificamente sobre criar raízes. De fato, é muito bom ter raízes, essa sensação de pertencimento a algum lugar. Contudo, esse axioma afirma ter cuidado com a questão de raízes, principalmente no que se refere à questão financeira, não se tratando apenas de mobilidade geográfica ou a falta dela. Quanto mais procurar aquela sensação de estar cercado pelo antigo, pelo conhecido e confortável, menor será a sua chance de sucesso como investidor. O nono axioma menor, em específico, retrata sobre momentos em que se terá que escolher entre raízes e dinheiro. Jamais se apegue às coisas, somente às pessoas. Apegar-se às coisas prejudica sua mobilidade, sua capacidade de mover-se rapidamente quando as circunstâncias exigem. Quando pensamos no mercado de ações e em deitar raízes, você pode ficar preso em jogos de espera durante anos, enquanto dezenas de outras oportunidades especulativas ficam passando. Em suma, essa é a mensagem do 10º axioma menor. Sétimo grande axioma. Uma intuição, um palpite, será que são relevantes para o mundo das aplicações? O axioma discorre que nem todos os palpites realmente devem ser ouvidos e nem descartados, mas que você deve submeter seus palpites a testes rigorosos. Mas afinal, como testá-los? Com algumas indagações do tipo, acompanho muito as notícias sobre esse assunto? Sou antenado o suficiente para essa ação? Teste desse tipo para filtrando assim os palpites relevantes dos não relevantes. Jamais confunda palpite com esperança. Quando você quer alguma coisa, é fácil passar a acreditar que tal coisa acontecerá. E o 11º axioma menor vem para nos alertar sobre isso. O oitavo grande axioma. Religião é um assunto delicado, mas é de fato muito relevante para os axiomas, o qual não tem uma posição definida. Não confunda religião com finanças. Se Deus ou qualquer outra força ou entidade sobrenatural existe, não há nada que prove de que o Ser Supremo esteja se importando se você morre rico ou pobre. Se apoiar no sobrenatural em questões financeiras tem o mesmo efeito que se apoiar em previsões e ilusões de ordem. O 12º axioma menor retrata questões sobre não confundir negócios com outras religiões, como tarô, astrologia, etc. O 13º axioma menor aborda essa questão de superstição, de modo que você pode se apreciá-la e até mesmo usá-la, contando que saiba seu lugar. Esse modo é, segundo o autor, e quando se encontra numa situação de que, de modo algum, é possível uma análise racional, onde o resultado será determinado por pura sorte. Axioma 9. Do otimismo. E esse axioma expõe a diferença entre o preparo, o conhecimento acerca das atitudes e decisões a serem tomadas caso o pior aconteça, e o otimismo, o ato de esperar que o melhor virá. Por definição, se arriscar é um ato de otimismo. Ao se abrir para a possibilidade de que algo não muito favorável lhe ocorra, você o faz pela chance de que algo bom aconteça. Ainda assim, não se deve permitir que o otimismo nuble o seu julgamento. Axioma 10. Do consenso. O 10º grande axioma faz, de certa forma, uma crítica à sociedade, sobre como somos muito tendenciosos a seguir uma opinião da maioria. Isso ocorre pois somos criaturas sociais. No entanto, quando o assunto é o mundo dos negócios, nem sempre a opinião da maioria é tão confiável assim. É claro que a opinião pública tem o seu valor. Sempre vai existir um motivo pelo qual a maior parte das pessoas pensa de um mesmo jeito. Porém, não há garantias de que esse motivo seja pautado em fatos. Logo, agir sempre de acordo com a maioria, no caso do mercado de ações, levaria sempre a você comprar na alta, quando as ações valem mais, e a vender na baixa, quando as ações valem menos. No entanto,
agir sempre contra a maioria também te levaria a ignorar todos os sinais de uma empresa que está em decadência. Se a única solução é pensar de maneira independente, o que não é nada fácil. A opinião da maioria é traiçoeira, e pode fazer com que você duvide até mesmo de seus próprios olhos. Mas pode ser combatida, como diz o 14º axioma menor, com uma constante desconfiança em relação a ela. Axioma 11. Da teimosia. Em poucas palavras, esse axioma diz para não sermos teimosos. Caso uma aplicação não dê frutos, ou até mesmo resulte em prejuízos, não adianta nada você se prender a ela. Dever não é algo que se pode aplicar a uma especulação. Mesmo que você esteja seguindo o terceiro axioma menor e tinha um objetivo claro em relação aos seus ganhos, é importante reconhecer quando deixar de persegui-lo. Enquanto sua atenção está ali presa, você poderia estar trabalhando para conseguir algo melhor. Um negócio, apesar de um resultado de uma atividade humana, é completamente incapaz de emoção ou de dever algo para você. Tangenciando esse tema, temos o 15º axioma menor, sobre o preço médio. Uma hipótese que diz ser sábio investir ainda mais em uma aplicação que te deu prejuízo, pois assim o valor médio investido diminui, e assim aumenta a sua probabilidade de ganho. Mas vejamos um exemplo. Digamos que você compre 10 ações por R$10 cada, totalizando seu investimento em R$100. Em seguida, o valor dessas ações cai pela metade. Fazer o preço médio nessa situação seria comprar mais 10 ações, agora por R$50, com um novo preço, e totalizando 20 ações no seu bolso e R$150 investido. O preço médio de cada ação, ao final, é de R$7,50. Qual que é o motivo que te faria insistir numa aplicação que já se mostrou não ser promissora? Será que este não seria um caso de teimosia? Axioma 12. Do planejamento. Planejar faz parte do viver. É sempre crucial ter em vista os seus objetivos. No caso de um planejamento a longo prazo, isso é virtualmente impossível. Isso ocorre não por algo inerente ao planejar, mas pela imprevisibilidade do mundo ao redor. Durante o curso dos anos, o seu planejamento vai ficando obsoleto. E se você se prender a ele, você vai se tornar completamente incapaz de se adaptar. É dessa forma, chegamos ao 16º axioma menor, falando especificamente sobre investimentos a longo prazo, que, mesmo quando pautados em condições aparentemente ótimas, não podemos ter certeza alguma de que realmente o são. O que pode ser uma grande bolada hoje, amanhã pode ser uma mixaria. E lá está você, vendo seu esforço, o seu preparo, esvair pelo cano. Após uma análise do livro e de cada axioma, podemos notar que os conceitos utilizados falam em aspectos da própria natureza humana. Todos os axiomas buscam explicar e exemplificar os instintos que nos apossam em determinadas situações, seja sobre medo, ganância, fé, esperança, otimismo, etc. Na desenvoltura do livro, percebemos que o autor não buscou necessariamente descrever dogmas que aumentassem o rendimento do mercado de ações, mas sim situações de ações humanas, em outras palavras. Em sua empreitada de escrever regras que supostamente já eram utilizadas por investimentos há tempos, Gunter acabou por descrever sentimentos ao invés de dogmas. Durante a análise, percebe-se que o livro não se prende a tecnicidades durante a leitura, mas consegue explicar de forma simples aquilo que prega, mantendo assim um diálogo com o leitor. Contudo, é importante ressaltar que, por mais fiel que alguém possa ser aos axiomas de Zurich, não há garantias de que isso o tornará rico, pois o mercado de ações é muito volátil e imprevisível. Mas tais aspectos, trabalhados no livro, tornam suas chances maiores e demonstra que mesmo com um caos do mercado, ainda assim, sabendo jogar esse jogo e suas regras, é possível ter muito mais ganhos do que perdas. Axiomas são uma maneira de reorganizar seus pensamentos de forma metódica, mas ainda utilizando dos meios naturais de sua mente no processo. Algo digno de nota, uma vez que, ao utilizar todas as nossas ferramentas disponíveis, sejam elas faculdades da razão ou emoção, obteremos maiores chances de sucesso em qualquer empreitada de nossa vida. Portanto, argumentamos que todos os conceitos aqui vistos podem ser extrapolados para qualquer área de atuação, desde a área de administração até a vida pessoal. Sendo assim, os axiomas são muito mais simples que postulados, são de certa forma ensinamentos para a vida.